Os assassinatos de mulheres são notícias cada vez mais frequentes no Rio Grande do Sul. O número de crianças e adolescentes que ficam órfãos de mãe aqui no estado tem aumentado de forma alarmante. E apesar de sermos pioneiros em diversas políticas de proteção, estamos vivenciando um cenário que clama por respostas e principalmente por ação. Por isso, no Democracia de hoje, nós vamos falar sobre o Pacto Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio, uma estratégia que busca unir esforços entre o poder público e a sociedade para interromper o ciclo de violência de gênero. Mas como essas diretrizes saem do papel para garantir de fato a segurança das mulheres? E qual é o papel da justiça nesse contexto? Para aprofundar esse debate, nós recebemos duas especialistas em direito penal e pesquisadoras dedicadas ao tema. Aqui no estúdio, nós temos a Vanessa Chiari Gonçalves, professora de Direito Penal e coordenadora do Núcleo de Estudos de Gênero, Violência e Sexualidades da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E, virtualmente, a Thaisa Soares, que é doutora em Ciências Criminais e pesquisadora em Violência de Gênero. Começando com a Vanessa. Obrigado, Vanessa, por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao Democracia. Obrigada, Maurício. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de poder esclarecer as pessoas, sobre esse tema tão importante. Sem dúvida. Thaisa, também te agradecemos muito pela presença aqui, por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda, Thaisa. Muito obrigada. Igualmente, também agradeço o convite. Então tá, já vamos deixar claro que a Thaisa e a Vanessa se encontraram aqui, já se conhecem, inclusive, dos tempos acadêmicos aí. Então, esses encontros são bacanas. Agora, o que não é nada legal, Thaisa, Vanessa, são os dados que formam esse cenário complicadíssimo, em que o Rio Grande do Sul se encontra com relação aos crimes de violência contra a mulher. E eu até, inclusive, trouxe aqui, faço questão de trazer para os nossos telespectadores, informações oriundas do relatório final da comissão da Câmara dos Deputados. Esse relatório que saiu agora, foi noticiado na última semana, ele aponta o seguinte: quase 700 crianças, na verdade, há uma semana atrás eram 660 crianças e adolescentes que ficaram órfãos de mãe aqui no Rio Grande do Sul. Mas de lá para cá, infelizmente, esse número certamente já aumentou, porque houve outros casos aí de mulheres que acabaram perdendo a vida. Então, eu coloquei como quase 700 crianças e adolescentes órfãos de mãe no Rio Grande do Sul nos últimos 4 anos. São 80 mulheres mortas no estado somente no ano de 2025. Entre 2012 e 2025, portanto, no interregno aí de 3 anos, são 1.284 feminicídios no Rio Grande do Sul. Uma média de 91,7 casos por ano. Isso representa um feminicídio a cada 4 dias e uma tentativa de feminicídio a cada 31 horas. Então, os números falam por si, não precisa nós dizermos o quanto esses dados são mais do que negativos, eles são preocupantes, eles são tristes, eles são alarmantes de fato. E eu quero começar, Vanessa, contigo, te perguntando o seguinte: aqui nós podemos atribuir estes dados e o número crescente de notícias sobre feminicídio aqui no Rio Grande do Sul. Bom, acho que é importante, até para as pessoas que estão nos assistindo entenderem, Desde a publicação da Lei Maria da Penha em 2006, nós avançamos muito nessa temática. A rigor, nós não tínhamos nada a respeito disso e nós avançamos com as medidas protetivas de urgência. Avançamos também, há mais de 10 anos, com a inclusão de uma qualificadora no crime de homicídio no Código Penal, que era a qualificadora do feminicídio. Isso nos permitiu começar a quantificar os feminicídios, porque até então eles apareciam na rubrica de homicídio. Então eu teria que descobrir se aquele homicídio era contra um homem ou se era contra uma mulher para poder ter dados. Então a gente pode dizer que de 11 anos para cá, nós temos dados confiáveis. No passado, os nossos dados não são confiáveis para a gente fazer uma estimativa mais precisa, porque só existia essa rubrica, esse tipo penal, como a gente chama, do homicídio. E no ano passado,
nós agora aprovamos um outro artigo no Código Penal, um crime apartado do Código Penal, que é o feminicídio, que tem pena, inclusive, maior do que o homicídio qualificado. O homicídio qualificado tem pena de 12 a 30 anos e agora, do ano passado para cá, o feminicídio passou a ter pena de 20 a 40 anos. Por que eu quero chamar atenção para essa questão? Porque, normalmente, quando nós falamos nesse tipo de situação, que são crimes, né, letais, se pensa que a melhor alternativa é simplesmente aumentar as penas. Só que, como eu sempre digo, quando nós estamos lidando com subjetividades, um casal, um ex-casal, eu nem diria um país ou um estado, eu diria num mundo, né, que vivencia o patriarcado de forma milenar. O que significa isso? Nós quase que como recebemos de um inconsciente coletivo a classificação das pessoas, homens e mulheres, como superiores e inferiores. Então, os homens, eles se sentem superiores às mulheres, assim como os brancos se sentem superiores aos negros. Por isso que a gente fala em racismo estrutural, machismo estrutural. Então, isso não precisa ser algo consciente. Isso está no inconsciente coletivo e é absorvido. Então, muitas vezes, as pessoas que não vivenciaram de forma próxima na sua família esse tipo de situação, pensam que é uma questão menor do movimento feminista. E aí se alarmam quando aparecem os números demonstrando a alta letalidade desse tipo de crime. Mas, na verdade, nós temos uma cultura que é uma cultura machista, que hierarquiza as pessoas, que é milenar. Mas podemos dizer que nós só temos condições de quantificar o aumento dos números de feminicídios de 11 anos para cá. Porque até então nós não tínhamos uma rubrica específica. Claro. Agora, se pensarmos que no ano passado nós aumentamos a pena do feminicídio, os feminicídios não estão tendendo a reduzir no país, é de se perguntar se o simples aumento de penas previne o crime. Desde o meu ponto de vista, é uma resposta estatal. Que pode ser mais grave, menos grave, a depender do que a sociedade considera mais adequado. Mas prevenir não previne, porque o sujeito que decide matar sua ex-companheira, ele não vai consultar no Código Penal para saber qual é a pena. Exato. Antes de decidir. Exato. Né? Essa é a questão assim, introdutória que eu queria apresentar. Com certeza. E antes de passar também a mesma questão para debater com a Thaís, eu quero aproveitar esse gancho que tu deixaste aqui para dizer que nós temos, então, essa nova legislação, né, que imputa uma pena maior ao crime de feminicídio. Qual é a diferença mesmo de 3 a 4 anos? De 12 a 30 para de 20 a 40. De 12 a 30 Quer dizer, a pena mínima qualificado, é isso? Isso. Hoje, no homicídio qualificado, ainda continua sendo de 12 a 30. O feminicídio era o mínimo 12, passou a ser 20, quase que dobrou. Antes era igual, estavam todos na mesma, a pena era igual. E qual foi o desafio para o direito penal, e claro, em conjunto, aí entra poder legislativo, enfim, mas para ti como um especialista e profissional do direito penal, qual é o desafio para conseguir trazer uma lei, uma penalidade maior para crimes contra pessoas, diferenciando por gênero? Imagino que isso deve ter sido também uma tarefa bastante complicada. É uma tarefa complicada, na verdade, porque nós que pesquisamos mais a fundo o assunto, nós não acreditamos no aumento de penas em si. Né? O que nós acreditamos são em medidas concretas, políticas públicas concretas que possam efetivamente prevenir. Porque veja que nós estamos falando de quase 700 órfãos nos últimos 4 anos. O impacto disso para essas famílias, para essas crianças, para esses adolescentes. Quer dizer, se eu vou aplicar uma pena de 20 ou de 12, aquela mãe não vai ser trazida de volta. É uma resposta do Estado para demonstrar que reprova, né? Claro. E essa resposta é justificável. Agora, aquela vida não volta. Então, o que nós temos que fazer é investir em políticas públicas que previnam
por feminicídio. Porque aí sim nós vamos estar salvaguardando não só a vida das mulheres, mas a integridade psicológica dessas crianças e desses adolescentes, que são as vítimas indiretas, né, desses feminicídios. Indiretas até certo ponto, porque nem em todos os casos. Tivemos, inclusive, o exemplo ontem, né, em Goiás, foi noticiado. E aí, segundo as informações que se tem, é de que um homem ligado à prefeitura lá de uma cidade de Goiás teria tirado a vida dos 2 filhos e a vida dele também depois, né? E aí parece que foi por consequência de uma separação ou de uma suposta traição que ele teria sofrido pela companheira, enfim. Depois disso, também como consequência, o pai dela acabou sofrendo um infarto. Então, quer dizer, essa mulher ela não foi morta, literalmente, ele não assassinou, mas ele conseguiu, se é que este era o intuito, e aparentemente sim, praticar uma violência e deixar para ela uma consequência irreversível. Tirou os 2 filhos e o pai estava em estado grave. Quer dizer, uma situação trágica. E neste caso, né, eu trouxe como exemplo aqui porque é inevitável, é um caso atual e que está repercutindo no país inteiro, e também que aponta ali 2 crianças que não foram vítimas indiretas. Nesse caso, elas foram vítimas diretas, não é sempre isso que acontece. Agora, Thaisa, o cenário é preocupante, estes números eles são apavorantes, mas a Vanessa está nos trazendo aqui também, né, essa informação de que a notificação ela também é muito recente, né? Nós não notificávamos isso. Qual é a avaliação que tu faz deste número crescente de notícias de crime contra as mulheres que nós temos aqui no estado, Thaisa? Então, eu concordo com a professora Vanessa, né, no sentido de que lançar a mão somente da ferramenta penal, ela não é uma resposta efetiva, né, principalmente para prevenção, por uma razão muito óbvia, né? Se a gente for pensar, óbvio, nesse sentido que ela colocou, nenhum agressor vai olhar o Código Penal antes, né, de cometer esse ilícito, mas, para além disso, o direito penal vai atuar com o caso já ocorrido, né? A partir do caso já ocorrido. Então, por esse simples fato, a gente não tem como pensar nessa ferramenta como preventiva, né? Ainda que a gente possa debater a chamada prevenção geral da norma, né? Esse impacto, quanto ele existe de fato ou não, né? Mas também na linha do que a professora Vanessa falava, são elementos muito novos, né? São elementos legais muito novos que sim têm a sua validade no sentido de reconhecimento, né, numa política de reconhecimento por si, porque determinadas pautas sim avançam a partir, né, desses reconhecimentos que a gente tem a partir da lei penal, né, o reconhecimento penal, e isso também é algo que a gente precisa ter em mente quando a gente vai ter esses debates acerca da ferramenta penal como um todo. Mas que é muito importante pensar, né? Justamente, a gente tem esses números a partir dessas datas, aqui simbolicamente tratando do feminicídio a partir de 2015 e tratando da violência doméstica familiar como um todo a partir de 2006, né? Então, são datas muito recentes, é um intervalo de tempo muito pequeno que nós temos aí para olhar. E nesse intervalo de tempo nós tivemos, principalmente se a gente for olhar a nível nacional, alguns estados com aumentos, outros com diminuições, enfim, não é uma constante, né? E para além de a gente olhar, né, a partir dessas criminalizações dessas condutas, né, pensando na violência doméstica familiar e pensando na figura do feminicídio, a gente também precisa olhar para o sistema de justiça criminal, né, para pensar, Maurici, como que ele também está encarando todas essas modificações, né, e aí pensar que, por vezes, esses números, eles não necessariamente refletem a grande realidade, né, tampouco a gente pode parar e olhar para eles no sentido de pensar, bom, só aumenta, né? Só aumenta. Bom, a gente não tinha esses números antes de 2006, né? Olhar para isso e pensar, só aumenta. A gente não sabe o quão maior isso é, né? Então, também temos essa questão, isso precisa ser colocado em pauta. Claro. Não, mas, claro,
essas modificações ativas, elas levam um tempo para que elas sejam assimiladas pelos atores do sistema de justiça criminal, né? E aqui pensando em toda a cadeia, desde a polícia lá na ponta até os próprios magistrados, enfim, que vão lidar com esse crime na realidade. Então, um aumento, né, também é natural, porque isso vai sendo processado, né, ao longo do tempo. Bom, é essa a conduta, é essa adequação penal típica, né, que a gente chama, olhar, Aham. fazer o cara crachar de acordo com Uhum. aquele crime, de acordo com aquele fato exato que eu estou ali me deparando. Então, Sim. isso tudo leva um tempo e é natural esse aumento, né, não é uma Uhum. coisa inesperada per si. Mas, com certeza, a gente precisa debater sobre o aumento da violência como um todo, e aí pensando em outros elementos, principalmente o elemento cultural, o elemento social, né, para que a gente possa pensar nisso, né, e aí tu trouxeste justamente uma notícia super Uhum. recente, né, que foi desse ex-marido, enfim, esse ex-companheiro que Sim. matou os seus filhos e depois acabou se suicidando, né, a chamada violência vicária, né, que também é muito comum, que nos aponta justamente para esse mecanismo de objetificação da mulher, né, a seu, porque obviamente que a princípio, né, ao que tudo indica das primeiras elementares que a gente tem sobre o caso, ao que tudo indica, o intuito dele é atingir a mulher que supostamente teria traído, enfim, ou se Aparentemente, sim. divorciado dele. Exato. Então, essa chamada violência vicária, ela é Uhum. utilizada como ferramenta, né, novamente, de subjugação daquela mulher, e aí Uhum. nos aponta a necessidade de debate, mais uma vez, da violência no âmbito cultural, no âmbito social, né, desses papéis de gênero que a professora Vanessa trazia a partir da desigualdade, né, trazendo a mulher numa posição inferior e o homem numa posição superior, podendo ele, então, dispor daquela vida, né? Claro, claro. Não, e agora, se fosse uma questão, como tu dissesse, que acontece em outros estados, né, de que num ano aumenta, no outro diminui, enfim, segue sendo lamentável, obviamente, mas entra num contexto de outros tantos crimes, né, que a gente lida, infelizmente, e eles aumentam e diminuem. Agora, o que pelo menos nos parece, e aí é preciso também a gente entender até que ponto as notificações elas têm relação com isso, as atualizações e o próprio papel também dos veículos de notícia, mas o que, além do cenário de crimes, o que nos alerta ainda mais é um aparente aumento, né, das notícias. A gente parece que todos os dias abre jornais, e aqui no Rio Grande do Sul, né, principalmente, e se depara com notícias de crimes, enfim, feminicídios e outros crimes de gênero, crimes contra mulheres, mulheres mortas aí praticamente todos os dias, todas as semanas. Então, esse aumento que fica um pouco mais difícil, né, Vanessa, da gente entender. E aí, se for porque a gente passou a notificar há pouco tempo e agora que nós temos condição, bom, aí a gente conseguimos entender por isso, mas também fica mais preocupante porque a gente pode imaginar que já esses números já eram absurdos, né, e elevadíssimos lá atrás. Agora, se de fato existe um aumento na violência, bom, aí eu imagino que o desafio de debater ele seja ainda maior para a gente encontrar respostas de qual a circunstância social, porque vocês mesmos trouxeram aqui que essa situação do patriarcado e esse comportamento ele é estrutural e ele não é, ele é antigo, né? Ele não é de hoje. Então, fica difícil a gente entender um motivo para que aumentassem esses crimes, né, Vanessa? Bom, a hipótese que a gente levanta, né? É por isso que é importante, nós criamos na URGS também, além do que estávamos falando antes aqui do programa no Núcleo de Estudos de Gênero, Violência e Sim. Sexualidades, né, que eu coordeno junto com a professora Valdete lá na Faculdade de Direito, nós criamos um outro que envolve o curso de Sociologia, Ciência Política, Direito também, que é o Observatório da Violência contra a Mulher, da Violência de Gênero. E dentro desse observatório, nós criamos um observatório dos feminicídios, inclusive nós contribuímos
com o trabalho das deputadas, né, a Maria do Rosário, a Melchiona, né, Fernanda Melchiona, com dados de pesquisas que estamos realizando, né, para compor também esse relatório que foi apresentado nessa semana agora aqui na Assembleia. E o que a gente pode... Então, assim, nós temos que ainda nos debruçar sobre cada um dos casos para poder ter uma explicação mais precisa. Mas o que a gente já pode mais ou menos inferir, né? Na maior parte desses casos, nós não tínhamos medidas protetivas de urgência. Então, por exemplo, só nesses 13 que aconteceram agora em 2026, né, em 4 casos havia medida protetiva de urgência que foi descumprida pelo agressor. Quer dizer, em outros 9 não havia. Um foi aquele famoso em que o juiz não concedeu a medida protetiva de urgência que foi pedida porque achou que não era necessária. Aí, mas igual em 8 casos, não havia medida protetiva de urgência. E aí a pergunta é, essa relação era violenta, era marcada pela violência antes desse fenômeno da violência fatal, do feminicídio? Ou o feminicídio surge após o rompimento afetivo por iniciativa da mulher, como uma espécie de forma de lavar a honra, que me parece que se encaixa muito bem nesse caso agora, recente, que estamos acompanhando desse pai que matou os 2 filhos, para punir a mãe e, na sequência, teria cometido um suicídio. Ou seja, a suposta honra dele foi colocada acima da vida dos filhos e da sua própria vida. Percebe como isso precisa ser trabalhado como educação, né, da sociedade? Quer dizer, por que uma rejeição afetiva é tão ofensiva para mim, homem? Porque, eventualmente, me parece que nem é o caso, né? Mas assim, por que uma traição de alguém, de um casal que está se separando, é tão ofensiva para mim, homem? E não é tão ofensiva para a mulher, ou pelo menos a mulher não comete esse tipo de crime, matando os filhos comumente, ou matando o ex-companheiro. Ela pode até ficar muito magoada, até poder descontar eventualmente numa ação, na vara de família, né? Enfim, claro, as emoções estão ali à flor da pele, são questões, né, que envolvem uma subjetividade, que envolvem afetos. Mas, assim, por que esses homens se sentem tão diminuídos? A ponto, inclusive, né, não querendo te interromper, de cometerem muitos isso. Também é muito comum o próprio suicídio sem matar ninguém, às vezes, né? Enfim, mas também são casos que acontecem, e tu tá falando aqui, eu tô resgatando, nós temos muito mais notícias aí de homens que cometem suicídio por causa de rejeições, por causa de traições, enfim, por esse tipo de problema na relação, por sentirem a sua honra ferida, né, na relação, do que de mulheres também. Exatamente. E isso tem a ver com essa ideia, né, de alguma forma colocar o que se construiu de forma milenar e está absolutamente ultrapassado, né, essa honra como um bem maior do que a própria vida do sujeito, né? E para nem falar aqui da vida dos filhos ou da vida da sua ex-companheira. Meu Deus. Então é uma completa inversão de valores. Percebe? De valores do que a gente conseguiu construir enquanto civilização. Né? Como se você quisesse resgatar uma perspectiva das cavernas e trazer para os dias de hoje, completamente incompatível com tudo que se avançou. Perfeito. E talvez a minha hipótese para um aumento dos feminicídios, pelo que se percebe, e em casos, na maior parte dos casos, após rompimento afetivo, como uma reação ao rompimento afetivo, tenha muito a ver com a independência econômica da mulher, né? Porque como nós desenvolvemos, claro que ainda existem pessoas em condição de vulnerabilidade, nós trouxemos as questões das periferias, das mulheres negras, das mulheres que ainda trabalham no mercado informal, a situação é mais complexa, porque a rede de apoio delas tende a ser muito menor do que a nossa. Mulheres de classe média, né, eventualmente, e precisam muito mais do Estado, né, para buscar sua proteção. Mas a gente percebe que essa violência ela ultrapassa todos os estratos sociais. Né? Ela é mais nociva, ela causa, né, um dano maior nos estratos menos favorecidos, mas ela atravessa todos os estratos sociais. Tivemos um caso aqui no Brasil que foi muito noticiado também, de um marido
que matou os filhos também na frente aliás, matou a ex-mulher, que era uma juíza, na frente dos filhos. Quer dizer, não matou os filhos, mas o trauma que ele causou nessas crianças. Né? Se não me engano, foi no Rio ou em São Paulo. Já faz alguns anos. Então, a gente percebe uma inversão completa. É como se, em pleno ano de 2026, algumas pessoas insistissem em resgatar, né, essa perspectiva hierárquica das cavernas, né? Não acompanhando o processo civilizacional. Claro. Não acompanhando a concepção de direitos iguais entre homens e mulheres. E hoje as mulheres, como elas estão mais empoderadas, com maior condição socioeconômica de ter a sua independência, elas não vão se submeter a uma relação insatisfatória. Elas vão tomar a iniciativa também, como os homens sempre fizeram, né, de um rompimento. Então, isso precisa ser trabalhado. A gente vai precisar educar esses homens. Tá aí, portanto, um elemento, né, extremamente importante para contribuir com esse debate, para contribuir com essa reflexão. Já nós vamos continuar com a Thaisa ali também para falarmos sobre essa hipótese, né, que foi levantada aqui pela Vanessa, que é coordenadora de um grupo que estuda, né, esse tema, que também é especialista em direito penal, e ela sugere que talvez a independência financeira da mulher é algo que temos de mais factual, de mais atual, isso possa também ter alguma relação com o aumento desses crimes, né, de feminicídio. Mas nós vamos fazer um intervalo e já nós voltamos com o Democracia. Fique aí. Estamos de volta com o programa Democracia. Hoje estamos falando sobre o Pacto Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio. As nossas convidadas são a Vanessa Chiari Gonçalves, professora de Direito Penal e coordenadora do Núcleo de Estudos de Gênero, Violência e Sexualidades da URGS, e virtualmente a Thaisa Soares, que é doutora em Ciências Criminais e pesquisadora em Violência de Gênero. Terminamos o primeiro bloco, então, refletindo sobre esse elemento, né? E agora eu quero começar com a Thaisa, né? A Vanessa trazia aqui, Thaisa, essa possibilidade de a independência, uma hipótese, né, de que a independência financeira das mulheres seja um dos fatores que motivam o aumento, né, dos crimes de feminicídio. O que tu pensas sobre essa hipótese? Perfeito, Maurício. Faço coro, mais uma vez, com a professora Vanessa, pensando justamente nesse contexto de relacionamento, né? Essa independência financeira dentro desse convívio, né? Que a gente conhece como, enfim, casamento, relacionamento estável ou não, etc., né? Como esse elemento acaba aparecendo. Foi algo que, né, interessantemente, como eu mencionava antes, a professora Vanessa participou na minha banca de defesa de doutorado, foi algo que eu pus em pauta muitas vezes durante a feitura da minha tese, que foi justamente essa ideia de amor, né, que nós temos a partir da cultura. O que representa, o que o símbolo desse amor romântico representa para cada uma das partes dentro de um relacionamento, né? E justamente olhando para, enfim, muito do que já foi olhando para muita pesquisa empírica, né, do que a gente tem de dados levantados, tanto qualitativos quanto quantitativos, sobre violência de gênero, a gente pode ver justamente que existe um papel muito específico, né, para cada uma das partes, né, e o que se espera da parte masculina, o que se espera do homem é justamente essa conquista, né, essa ideia de que ele está tomando algo para si, essa ideia de que o papel dele está muito em torno de proteger essa conquista, né? Porque isso foi algo que ele, então, conquistou para si, né? A partir das suas ferramentas. Enquanto que a mulher fica muito mais num papel de ser conquistada, né? Daquela espera do que vai ser completado, né? Da ideia de completude dela a partir do relacionamento. E por isso também, né, é tão simbólico quando acontece essa quebra, né? Quando acontece o rompimento do relacionamento, né? Pois a gente está aqui olhando, nesse caso,
para um homem que perdeu o seu poder de conquista, né? Ele não conquistou, ele perdeu aquela conquista que ele havia conseguido fazer, e do outro lado aquela mulher que, nossa, mas ela não é mais completa, então ela perdeu a sua completude. Qual é o valor que ela tem dentro, né, dessa concepção? Sim. Então, e justamente a partir dessas ideias, principalmente do patriarcado, né, de qual é o papel masculino dentro do relacionamento, de provedor, de conquistador, de um homem forte, etc. Quando tudo isso, qualquer elemento que põe isso em risco, que põe isso em xeque, acaba sendo um elemento que pode contribuir para o surgimento dessa violência ou a escalada dessa violência. Então, nesse sentido, né, a independização feminina, né, a autonomia feminina socioeconômica, acaba sendo um elemento que também colocado dentro desse contexto do relacionamento, do que se espera de cada um dos papéis, pode acirrar, né, pode surgir, fazer surgir ou fazer acirrar essa violência, né, porque são papéis ali que fogem do que está posto socialmente, né, do que o patriarcado coloca para nós socialmente. E por isso também acaba sendo tão intenso, né, para o homem essa perda, né, porque é para além da perda de uma pessoa que não vai mais estar no convívio, né, daquele relacionamento, mas são outras camadas de si que acabam sendo afetadas, né, outras camadas do seu valor próprio que acabam sendo afetadas, né. Sim. Então, nesse sentido, uma resposta tão vil, né, como a morte, ela pode aparecer, né. Perfeito. E já que nós estamos, né, e é inevitável que falemos a respeito da chamada cultura patriarcal, Vanessa, o Pacto Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio, foco do nosso programa de hoje, uma ferramenta que a gente espera que possa nos trazer uma contribuição importante, né, no sentido de darmos a reviravolta com relação a esse cenário. O pacto ele tem recursos específicos para lidar com essa cultura patriarcal? Está escrito no pacto, né, que haverá orçamento destinado a esse enfrentamento. É um pacto que foi assinado pelo presidente Lula, né, pelos presidentes do Senado, da Câmara dos Deputados e também pelo ministro Luiz Edson Fachin, presidente atualmente do STF. Então, no sentido de que haja espaço no orçamento. Mas o que eu achei muito interessante é que na proposta do relatório que a comissão das deputadas, externa das deputadas, apresentou essa semana, há a proposição de que o orçamento do Ministério das Mulheres fique fora da meta fiscal. De fora da meta fiscal, né? De modo que se possa destinar recursos independentemente de cumprir, né, o arcabouço fiscal, que na verdade é a economia para pagar juros e amortização da dívida pública. Então, que pelo menos esse enfrentamento, por ser visto como algo que precisa ser feito e que é urgente no país, né, fique fora dessa demanda, né, de teto, digamos assim, de gastos. Para poder justamente receber recursos os aí maiores. Recursos, porque assim, o que se apresentou ali no cumprimento de medidas protetivas, fortalecer redes de enfrentamento, informação à sociedade que tem a ver com educação, né? Transformar a cultura institucional também nas instituições públicas, né? Cuidar se não está havendo discriminação nas relações de trabalho entre homens e mulheres, né? Sim. Responsabilizar pessoas que estejam atuando, né, de forma a favorecer a desigualdade, responsabilização dos autores da violência, ações de enfrentamento à violência contra a mulher, fortalecimento dos institutos técnicos, né, de identificação de riscos. Então, isso tudo está ali no pacto, mas precisa de orçamento. Então, assim, a proposta das deputadas me pareceu bastante concreta, né? Porque o pacto fala em espaço no orçamento, sim, né? Mas não diz quanto. E a proposta das deputadas é mais concreta. Olha, vamos deixar o Ministério das Mulheres fora da meta fiscal, né? Para que receba os recursos necessários. E aí, um outro dado desse relatório, né, que me chamou muito a atenção é o seguinte: de mais de 400 municípios gaúchos,
Em torno de 50, nós temos grupos reflexivos de gênero só. Veja, 50 de mais de 400 é um número muito pequeno de municípios com grupos reflexivos de gênero. O que são esses grupos? Grupos que são compostos de agressores, Sim. né, que passaram pelo sistema de justiça criminal por um juizado especializado em violência contra a mulher, tiveram medida protetiva, né, decretada contra eles, e que são mediados por uma equipe multidisciplinar para aprender a conhecer os seus limites e serem basicamente educados. Isso foi inspirado num modelo espanhol, que a Espanha investe pesadamente, né, no combate à violência contra a mulher, só que lá é mais duro do que aqui. Lá se chama Centros de Reabilitação de Agressores e eles são obrigatórios. Então, o sujeito ele passa por terapia de grupo com outras pessoas que passaram por essa mesma experiência. Sim. E ele passa por terapia individual. Né? Então, assim, é um trabalho realmente massivo. Reabilitação. Chama-se reabilitação de agressores e é obrigatório, né? Aqui os grupos reflexivos ainda são facultativos, mas o que me impressiona é de nós oferecermos essa possibilidade num número tão pequeno Sim. de municípios ainda, para não falar nas delegacias especializadas. Além de ser facultativo ainda em poucos municípios, né? Ou seja, praticamente 70% dos municípios não tem uma delegacia especializada, né, de atendimento à mulher. Claro. Né? Então, elas são atendidas na delegacia mais ampla, né, sobretudo nos municípios menores. Sim. Então, nem mesmo acolhimento adequado às vítimas nós vamos ter. E, para isso, nós precisamos de recursos. Né? Se não tiver espaço no orçamento, não se consegue trabalhar com a política pública necessária. Não resta dúvida, então, Thaisa, de que o pacto, como nós estamos tratando aqui, como a professora Vanessa está deixando claro, ele precisa de recursos, né? Recursos públicos para que venha a funcionar, para que venha a dar resultado. Agora, passando para ti a mesma questão, mas de uma forma mais específica, então eu diria o seguinte, tu acha que o pacto ele tem recursos específicos para lidar com a chamada cultura patriarcal de um modo mais educativo, digamos assim, né? do ponto de vista de conscientização, ou os recursos previstos no Pacto Nacional eles são apenas punitivos ou lidam diretamente com as consequências jurídicas e criminais das penas? Bom, a gente tem agora, passa a ser o nosso primeiro pacto, né, que nós temos entre os três poderes, né? Então, esse Pacto Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio, ele envolve o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, né? Todos trabalhando de forma conjunta, né? O que é algo bastante positivo, principalmente se a gente pensar, né, e dos pontos dali que trazem, né, dentro do pacto, que a mim me interessa bastante, é a questão do fortalecimento das redes de atendimento, né, pensadas a partir de uma articulação. Então, articulação entre a polícia, articulação entre a justiça, articulação entre a saúde, né, dados da saúde, que são muito importantes para que a gente chegue nesses casos mais rápido, né, assistência social, enfim, acolhimento, né, para evitar, basicamente, um empurra-empurra, né, um termo, inclusive, utilizado, né, evitar o empurra-empurra desses casos. Então, esse ponto me parece muito interessante, né, que a gente possa lançar mão de instituições mais articuladas, né, porque a gente sabe que, infelizmente, na realidade, né, como a professora Vanessa mesmo colocou, a gente não tem delegacias especializadas suficientes, mecanismos aí nesse caso de grupos de acolhimento, de assistência social suficientes, são várias faltas, né, a gente já parte de várias faltas, e a gente está aqui tratando de um fenômeno super complexo, né, que, portanto, precisa de várias frentes para ser enfrentado. A gente está, tanto eu quanto ela, né, batemos na tecla de, bom, precisamos falar sobre a sociedade, sobre a cultura, para que a gente possa pensar em mudanças efetivas e eficazes, né, do contrário a gente não consegue. Portanto, campanhas, sim, pensar em campanhas nacionais, e aí pensando que o Executivo, o Legislativo e o Judiciário vão estar envolvidos nessas campanhas nacionais,
já é bastante interessante também, né? Eles já fizeram, o pontapé inicial foi dado com uma campanha que, para mim, me pareceu interessante, né? O próprio site, Todos por Elas, o vídeo inicial da campanha, onde coloca os homens também nesse centro, né? Para que a gente tente se ficar mais distante daquela velha frase, né? São mulheres falando sobre questões de mulheres. Não, a gente precisa trazer a sociedade inteira para debater esse problema, né? Precisa dos homens também, obviamente, né? Me parece óbvio que a gente precisa dos homens para resolver esse problema, né? E não só pensando aqui dos homens que precisam modificar essa concepção, né, de desigualdade de gênero, mas também aqueles homens que compreendem que a gente precisa dessa igualdade de gênero e que participam, né, e que concordam, eles precisam estar ativos também, né, socialmente, para que a gente possa ver essas mudanças acontecer. Então, pensar em formas de educação a partir da igualdade de gênero, principalmente enfrentamento à violência digital, que vai ser algo, né, cada vez mais recorrente, que a gente precisa cada vez mais se debruçar e que torna hipercomplexa a questão, né? Então, essas formas contemporâneas de violência e me parece que ter os três poderes articulados, né, para pensar em soluções é bastante positivo, né? Inicialmente é bastante positivo. Mas, claro, como vocês colocaram, a professora Vanessa colocou, o orçamento é a parte mais delicada. Perfeito. Agora, Thaisa, além de mim, da Vanessa e dos nossos telespectadores, quem acabou de assinar embaixo, tudo que tu falou aí foi o teu pet aí, maravilhoso, se espreguiçou aí no sofá e roubou a cena, sensacional. Agora, Vanessa, o pacto, eu ia perguntar justamente como ele pode atuar no sentido de unir as delegacias, né? Até mesmo para reduzir as subnotificações nos casos de violência doméstica aqui no estado, mas, pelo que a Thaisa nos traz aqui, pelo que estamos conversando, parece que além de unir, né, essas delegacias aqui no Rio Grande do Sul, nós precisamos de criar outras, porque parece que não temos delegacias suficientes para lidar com esses casos, é isso? Não temos delegacias suficientes. São aí menos de 30% dos municípios atendidos, né, com uma delegacia especializada. E por que a delegacia especializada é importante? Porque essa mulher que, mesmo aquela que não sofreu uma ameaça de feminicídio, mas que sofreu um espancamento, né, que sofreu uma ameaça, ela se sente muito vulnerável. Então, e muitas vezes ela se sente profundamente fragilizada. Porque, especialmente se ela tiver filhos com esse sujeito, porque ela fica dividida entre proteger a si mesma, né, e proteger a imagem da família, ou proteger a imagem do pai e dos filhos. Então, isso tudo é muito ponderado quando a gente pensa em subnotificação, né? Quer dizer, a mulher que chega até uma delegacia da mulher, ela já refletiu muito. Ou a agressão foi muito forte, ela está sentindo muito medo e tem um apoio de alguém da família, de uma amiga que vai acompanhá-la na delegacia, ou então ela chegou no limite dela. Mas isso já foi muito pensado e muito ponderado, sobretudo quando há constituição de família com o agressor. Então, é importante que haja uma equipe multidisciplinar, uma delegada mulher para recebê-la, policiais mulheres para recebê-la. Não é à toa que a Patrulha Maria da Penha é composta necessariamente por uma policial mulher. Pode ser uma mulher, um homem ou duas mulheres. Não podem ser dois homens compondo a Patrulha Maria da Penha. Por quê? Porque essa mulher vai se sentir mais confortável, né, de compartilhar a sua angústia, a sua fragilidade, né, com uma outra mulher. Por isso, a presença de policiais mulheres, de delegada mulher, a presença de equipe multidisciplinar é extremamente importante para que a gente possa dar um acolhimento adequado a essa vítima de violência. Então, precisamos expandir, sim, né? Se um município é muito pequeno, né, não precisa ter necessariamente, pelo volume de casos, uma delegacia da mulher especializada, mas tem que ter a equipe. Claro. Disponível para esses casos, né? Precisa ter equipe que possa ser acionada ao chegar uma mulher na delegacia nessa condição. E para isso, como as polícias elas estão submetidas ao Poder Executivo, no caso Polícia Civil que lida com esses casos, ao Poder Executivo dos estados, precisa haver articulação entre os estados, o governo federal
né? E também entre os poderes, porque quando se discute o orçamento, nós precisamos de todos os poderes, sobretudo o legislativo e o executivo. E onde entra o poder judiciário? Na conscientização dos próprios magistrados, das próprias magistradas. Tivemos agora um caso de uma medida protetiva que não foi concedida. E aquele exemplo que tu citaste do juiz que entendeu que não era necessário, né, conceder... Que não era necessário, quer dizer, hoje nós temos um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, que foi uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça para instruir os juízes. Eu te diria que a maioria deles nunca leu, né, o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Então, existe uma necessidade de capacitação do próprio Poder Judiciário, né, para lidar com essas questões. Porque uma coisa é você ir para um juizado especializado em violência contra a mulher, aqui na comarca de Porto Alegre, que as juízas são treinadas, são especialistas no tema. Outra coisa é você estar numa cidade do interior e, de repente, ser atendida por um delegado homem, por um juiz homem, que não tem letramento de gênero nenhum e acham que não é necessário. Claro. Né? Então, existe uma demanda ao Poder Judiciário que, vejam só, tudo acaba em instrução e educação. Instrução dos operadores do direito, para o letramento de gênero, que a gente poderia acrescentar para o letramento racial, né? Como lidar com essas situações, que muitas vezes não são situações com as quais eles convivam, mas que são importantes serem conhecidas para que eles possam dar um acolhimento adequado, o atendimento adequado e até avaliar a situação de risco de uma forma mais precisa, né? Quando vão conceder uma medida protetiva de urgência e tudo mais. Então, assim, tudo acaba reduzindo, né, a questão a políticas públicas, investimento, educação, capacitação dos nossos profissionais. E uma coisa que eu queria chamar a atenção, eu acredito muito nos grupos reflexivos de gênero. Desde o meu ponto de vista, deveria haver nas grandes empresas, no poder público, grupos reflexivos nas escolas públicas, grupos reflexivos de gênero para lidar com questões complexas que debates envolvam... institucionais dentro das empresas, dentro Exatamente, em cada escola, públicos. pessoa preparada ali em mediação de conflitos, que pudesse, quando há um conflito entre um menino e uma menina, vamos discutir com a turma toda, por que isso aconteceu, como você se sente. Se nós tivéssemos esse espaço, meu Deus, nós teríamos grandes avanços, eu não tenho dúvida. Né? Claro. Então, assim, não só aqueles que chegam ao Poder Judiciário, mas na sociedade civil mais ampla, né? Em todos os espaços. Escolas, empresas, poder público, nós tivéssemos espaço de reflexão. Porque as pesquisas demonstram, isso aparece no relatório também divulgado essa semana das deputadas, que os índices de reincidência de quem passou por um grupo reflexivo de gênero, e hoje são só agressores, né, que já passaram por grupos reflexivos de gênero, não existe essa oferta de grupos para quem nunca passou por uma situação de violência, é de 5%. Então, quer dizer, eles são efetivos. A pessoa que passa, o agressor que passa por um grupo reflexivo de gênero, tende a não reproduzir essa violência com a sua própria companheira ou com uma outra companheira que ele venha a ter no futuro. Então, funciona. Mostrando, provando aí a eficácia desses grupos, está aí, portanto, né, algo que surge como luz, como solução, como caminho, e aqui esse é o nosso intuito, debatermos os desafios e os caminhos, né, para essa patologia social com a qual convivemos, né, que são os feminicídios, e aí, portanto, então, os grupos reflexivos com dados, com números mostrando, segundo a Vanessa aqui, de que apenas 5% dos homens que participam destes grupos voltam a cometer esses crimes. Então, né, um dos caminhos aí é sempre legal quando a gente, além de poder trazer os dados que são negativos, a gente pode também focar em alguma coisa que surge como solução. Isso é sensacional. Agora a Vanessa falava sobre a importância e óbvio, indiscutível da educação, né, Thaisa? E eu te pergunto o seguinte, ela falou também da necessidade de capacitação dos profissionais da área jurídica. Eu te pergunto se o Pacto Nacional ele tem condições ou ele prevê, né, um auxílio na formação de juízes e promotores para que eles tenham um olhar diferenciado para esses casos de violência doméstica e feminicídio? Então, de uma forma assim direta, pensa assim em capacitação, né? A questão da capacitação é uma grande
de grande complexidade sobre o tema, porque justamente perpassa por tudo isso que, né, vocês comentavam aí. A gente, mais uma vez, né, sem correr o risco de ser repetitivo, estamos tratando de um problema complexo que emerge da sociedade, que emerge na cultura, então, portanto, que é composto de muitos elementos, né, e que para o seu enfrentamento precisa também lançar mão de N elementos, né, e aí na questão da interdisciplinariedade, para pensar em respostas, né, em possíveis respostas. E aí está justamente, né, o que a professora Vanessa traz dos grupos de enfrentamento, os grupos reflexivos, né, de gênero, justamente pensando na assistência social, pensando a partir da psicologia, né, Claro. como vamos adereçar esse problema, como vamos adereçar essa questão. E para isso, né, fundamental que a gente toque na questão da capacitação dos agentes, né, dos servidores públicos, dentro tanto, né, daí a gente pensando principalmente da ponta, né, de onde vai ocorrer esse primeiro atendimento, esse primeiro contato dessa mulher, dessa vítima com o Estado, né, que são as polícias, né, que são as delegacias especializadas de atendimento, né, e aí a gente já parte também na sua própria construção de questões bastante controversas, né? Pensando lá nos anos 80, quando a gente teve a criação dessas delegacias especializadas no estado de São Paulo, era visto e foi visto por muito tempo, né, a lotação de profissionais nessas delegacias como um castigo, né, entre os policiais. Isso era visto como algo, né, não, está sendo punido, vai para a delegacia especializada de atendimento à mulher. Né? Então, já se vê aí a desigualdade, né, desse serviço que está sendo prestado e de qual é o caráter, né, desse serviço que está sendo prestado. E daí se vê a necessidade absurda que nós temos de que, sim, nós precisamos falar sobre letramento de gênero, nós precisamos falar sobre capacitação desses profissionais. E aí pensar que todo esse caminho, né, que esse processo pode fazer, e que, portanto, a vida dessa vítima vai passar, depende, né, não pode depender da boa vontade de um promotor, de um magistrado, de um defensor público, enfim, de um policial que tenha, né, algum tipo de letramento. Não, isso precisa ser obrigatório, né? Claro. Isso precisa ser algo que seja ensinado desde o princípio, né? Que esse olhar venha desde o princípio, porque nós não estamos tratando de uma violência comum, nós estamos tratando de uma violência que traz elementos específicos e, portanto, precisa ser analisada a partir desses outros elementos, sob o ponto de vista de se tornar inefetiva, né? Se a gente não olha para ela a partir desses outros elementos, né? Então, me parece que, sim, a capacitação, né, não só pensando em campanhas nacionais de conscientização para a sociedade civil como um todo, mas a capacitação dos agentes públicos é algo muito necessário que a gente precisa adereçar e que o pacto parece querer trazer pontos, né, justamente acerca da capacitação. E, mais uma vez, pensando que traz essa imbricação entre executivo, legislativo e judiciário, isso me parece bastante positivo. Sem dúvida nenhuma. E eu quero aproveitar, Thaisa, já que estamos nos encaminhando para o final do programa, né, agradecer pela tua participação, te dar os parabéns pelo trabalho que realizas. Deixo aqui brevemente alguns segundos para te fazer as tuas considerações finais aqui sobre o tema. Bom, eu que agradeço, né, mais uma vez o convite. Eu fico muito feliz em poder rever, ainda que distante, a professora Vanessa, e pensar que a gente está aqui debatendo, né, sobre esse tema, um avanço, né, mais uma vez, pensando na nossa construção histórica aqui, né, o simples fato de a gente poder ter esse tema em pauta já é um grande avanço. E eu espero que, né, considerando os tempos bastante conturbados que provavelmente teremos, principalmente em relação à internet das coisas, em relação à inteligência artificial, né, tudo isso que nós ainda não sabemos como lidar adequadamente, que vai trazer mais desafio, né, mais desafios para essa temática da violência de gênero. Espero que a gente consiga
atuar, né, nessas frentes previstas aí pelo Claro. pacto, né, de prevenção, de proteção, responsabilização e garantias de direito, né. Espero que a gente tenha orçamento para isso, que isso seja cada vez mais levado a sério e que isso seja uma pauta cada vez mais debatida, né, não só na mídia, mas em todos os lares brasileiros, né, que a gente possa, todos os lares, todas as escolas, universidades, né, que a gente possa ter cada vez mais espaço. Sem dúvida nenhuma. Muito obrigado, então, Thaisa. Thaisa Soares, doutora em Ciências Criminais e pesquisadora da área de violência de gênero. Professora Vanessa, eu fiquei feliz quando a Thaisa te chamou de professora, porque eu fiquei na dúvida, né, se ela ia te chamar, participasse da banca dela, e eu até hoje, quando encontro um ex-professor, eu fico na dúvida se vou falar professora ou não, fico meio com vergonha. Aí ela chamou de professora, eu vi que eu estou no caminho que eu também chamo, não adianta. Até hoje eu encontro, às vezes, nos programas aqui da área de jornalismo, e eu sempre chamo de professor. Professora Vanessa, obrigado pela sua participação, por aceitar o convite mais uma vez da TV Assembleia, suas considerações finais aí sobre esse tema tão importante que nós tratamos aqui. Bom, foi um prazer também reencontrar a Thaisa, né, que fez uma tese muito bonita sobre esse tema. E o que eu queria dizer é que, apesar dos pesares, né, é importante que a gente tenha a noção de que, do ponto de vista normativo, nós estamos avançando. Do ponto de vista das leis, nós estamos avançando. E do ponto de vista dos compromissos públicos, nós estamos avançando também, né? Vamos ver se esse pacto será efetivo. O ponto positivo é que há um compromisso no pacto de, a cada ano, se fazer um relatório sobre a efetividade das políticas, aplicadas, né? Então, é importante porque já há a previsão de uma avaliação sobre se aquela política prevista ali no pacto teve sucesso ou não teve sucesso. E aí se pode aprofundar também essa discussão. E acho também que é muito importante a gente saudar o trabalho que foi elaborado por essa comissão externa, né, aqui sobre os feminicídios no Rio Grande do Sul. Perfeito. Um relatório muito preciso. Sim. Que vai ajudar o Estado do Rio Grande do Sul também a resolver os seus problemas, a investir de uma forma mais direcionada os seus recursos humanos, né, os seus recursos financeiros também. E, por fim, o que eu queria dizer é que na verdade, não é nem dizer, é fazer um convite, né? Claro. Então, para quem se interessa por essa questão, que acompanhem o Instagram do nosso Núcleo de Estudos de Gênero, Violência e Sexualidades. Deixa o arroba aí, qual é o arroba? Núcleo GVS, Gênero, Violência e Sexualidades. E ali a gente tem... Núcleo GVS. Isso. Da URGS, porque a gente ali disponibiliza textos, né? Disponibiliza cronogramas de reuniões e tudo mais. E também já fazer um convite que nós vamos ter esse ano uma outra ação de extensão relacionada a esse núcleo, que são sessões de cine-debate sobre essa temática de gênero e também sobre outras vulnerabilidades que vão acontecer uma vez por mês na Sala Redenção, que é a sala de cinema aqui da URGS, do Campo Central. Certo. Nas quintas-feiras, às 19 horas, uma vez por mês, e depois seguida de debates de especialistas. Vamos inaugurar o primeiro debate dia 12 de março, às 19 horas, Sala Redenção, entrada franca. Tá aí. Com o melhor filme sobre ciclo de violência que eu conheço até hoje. Maravilha, portanto, feito o convite. Vanessa Chiari Gonçalves, que é professora em Direito Penal e coordenadora do Núcleo de Estudos de Gênero, Violência e Sexualidade da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Muito obrigado também pela tua participação. A TV fica à disposição aqui. E nós estamos chegando ao final de mais um Democracia. Lembramos que você pode assistir a todos os programas da TV Assembleia pelo nosso canal do YouTube. Agradecemos aos nossos convidados de hoje e a você que nos acompanha pela TV ou pelos canais digitais. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.